Vamos dar início a mais um estudo da Palavra de Deus. Dessa vez, vamos estudar a Carta aos Romanos, que é a maior das epístolas de Paulo e também é o maior tratado teológico doutrinário do Novo Testamento. Paulo escreveu essa carta em meados dos anos 55 a 56 depois de Cristo, quando ele estava ali na igreja de Corinto, na sua terceira viagem missionária. Diferente da maioria das epístolas, Paulo não escreve essa carta para corrigir um problema existente na igreja. Paulo escreve essa carta para fazer uma defesa do Evangelho, a justificação pela fé. Paulo escreve à igreja de Roma, que foi fundada por romanos que vieram ali daquela festa de Pentecostes, onde eles ouviram a pregação de Pedro, naquela situação em que mais de 3.000 almas elas vieram a se converter ao Evangelho. Nessa ocasião, aqueles homens voltaram para Roma e começaram ali a se congregar e a implantar ali aquela igreja. Um pouco antes dessa carta ser escrita, o imperador Cláudio havia expulsado os judeus de Roma. E eles estavam agora começando a retornar para lá. E aqueles judeus que haviam se convertido através da pregação de Paulo do Evangelho, eles passam agora a congregar com uma igreja predominantemente gentia. E havia então os judeus que, embora ouvissem a pregação de Paulo, tivessem alguns costumes da antiga lei mosaica, e os romanos, que já eram uma igreja que vivia somente pelo Evangelho, pela suficiência do Evangelho. E aí, Paulo faz essa carta como uma defesa, e ele começa, por exemplo, no capítulo 1, mostrando que todos são pecadores, revelando a impiedade da humanidade. Até aqueles que nunca ouviram falar do Senhor ou de Cristo eram igualmente culpados, porque a natureza, a criação, proclama a glória de Deus. No capítulo 2, Paulo fala que apesar dos judeus terem recebido a lei de Moisés, eles também haviam quebrado cada mandamento de Deus e, portanto, eram igualmente culpados. E no capítulo 3, no versículo 23, Paulo ele fala categoricamente que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, não importa se aquele povo é gentil ou se é judeu, todos são igualmente indesculpáveis diante de Deus, porque todos nós quebramos todos os mandamentos de Deus. E ele começa a falar então, já que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, como o homem pecador pode se tornar justo diante de Deus. E é aí quando ele começa a falar sobre a justificação pela fé, sobre a graça derramada sobre nós pecadores, sobre o sacrifício expiatório de Cristo. E ele desenvolve toda essa epístola baseada nessa defesa, nessa pregação de que todos nós somos igualmente pecadores diante de Deus, todos nós, independente de gentios ou judeus, precisamos da salvação, precisamos de Cristo e que era necessário que Cristo morresse, que Cristo ressuscitasse. E hoje ainda, essa carta aos Romanos é de grande importância, não somente como foi para aquela igreja, por terem recebido uma instrução tão rica a respeito do Evangelho, mas ainda nós hoje, muitos teólogos afirmam que se todas as escrituras do Novo Testamento se perdessem e conseguissem salvar só a carta aos Romanos, havia material suficiente para se pregar o genuíno e verdadeiro Evangelho. Nós sabemos que o Martinho Lutero, por exemplo, ele se converteu e recebeu o entendimento da palavra quando ele lê lá, logo no primeiro capítulo, que o justo viverá pela fé. Outros grandes homens, como Agostinho, John Wesley, também tiveram sua vida completamente transformada depois de uma leitura e uma revelação da palavra de Deus através da carta aos Romanos. Então, tendo todas essas informações em mente, é necessário que nós venhamos ler a carta aos Romanos, perceber que Deus ele está se revelando através da criação, Deus está se revelando através dos profetas e, por último, Deus se revela através do seu Filho e da sua palavra. Então, com certeza, apesar da linguagem de Paulo ser um pouco difícil, com a ajuda do Espírito Santo, nós iremos aprender sobre essa carta que tem sido riquíssima ao longo de todos os anos da igreja e com certeza vai mudar as nossas vidas para sempre. Porque quando nós nos aprofundamos em entender a palavra, nós nos aprofundamos em conhecer mais a Deus e Ele é glorificado em nós. Que Deus abençoe.